porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, aleluias, e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Aleluia. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Glória a Deus. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é a única razão de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a única razão de nós não sermos consumidos. A destra do Senhor, o Senhor diz aqui, a destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor faz proezas. Aleluia. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Eu creio, grandes vão ser as obras do Senhor na minha e na sua vida. Grande é o trabalhar do Senhor na minha e na sua vida. Eu e você temos muito ainda para fazer. Muito tem o Senhor para fazer no nosso meio. Muito tem o Senhor para fazer no meio da nossa parentela, no meio dos nossos familiares. Grandes vão ser as obras do Senhor. O Senhor disse aqui que nós iremos aqui morar temos uma morada celestial. Há uma salvação para mim e para a sua vida. Há salvação para mim e para você. Para aqueles que são justos, que têm andado em justiça com o Senhor, têm andado debaixo das mãos poderosas do Senhor, têm andado debaixo da obediência do Senhor. Abre-me as portas da justiça, Senhor, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Eu creio que essas portas, elas vão estar abertas para somente o Pai te dizer para mim e para você:
vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, porque grandes são as obras do Senhor no nosso meio, grande é o trabalhar do Senhor na minha e na sua vida. Há uma morada celestial para mim e para você, onde as portas vão estar escancaradas para aqueles filhos que forem justos, que andarem em retidão ao Pai, em retidão ao Senhor. O Pai tem falado, o Senhor tem ordenado, o Senhor tem nos mostrado o caminho, o Senhor tem nos dito a todo momento: o caminho é estreito, não é fácil, é árduo, mas grande é a vitória, grande é a vitória daqueles que perseverarem, que andarem no caminho do Pai, que não desviarem teus pensamentos, teus caminhos nem para a direita e nem para a esquerda, somente olhar para o autor e consumador da sua fé, somente olhar para o Senhor, aquele que te prometeu, aquele que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor disse que prometeu para mim e para você. Há uma promessa para mim e para a sua vida, que nós viemos perseverar e crer naquele que nos chamou, crer naquele que nos entregou, aquele ali que nos resgatou, que nos lavou, que nos remiu, que tem a cada dia moldado a minha e a sua vida. Tem dito: filho, você está no caminho certo, fizeste a melhor escolha, persevera, continua, confia no Deus que te chamou. Não foi homem que te chamou, o Senhor já disse aqui, para que nós venhamos confiar nele. Não foi homem que te chamou, foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que disse aqui, te trouxe aqui e disse: aquele justo, aquele filho justo, fiel, que dê ouvido a mim, somente a minha voz, que não dá ouvido a vozes estranhas, que anda no meu caminho, que faz a minha vontade, que faz o meu querer. Há galardão para você, há uma promessa para mim e para a sua vida, há uma morada celestial preparada para mim e para você. Há portas abertas, escancaradas no céu, esperando este filho que o Senhor tem contemplado, que não tem sido fácil a caminhada. Os dias mal têm vindo, a dificuldade tem vindo, a adversidade tem vindo, mas o Senhor está falando no meu coração: maior que a tua adversidade, arabaçou de canta, arabaçou de cai, e carabaçou de canta, supralabaçou de cai. Maior que a tua dificuldade, filho, maior que a tua adversidade, filha, é o Deus que te chamou. Diga para o teu problema, diga para a tua situação que o teu Deus é maior, que o teu Deus é maior. Diga para a tua dificuldade, para que ele levante. O inimigo tem tentado fazer você parar, o inimigo tem tentado você se entristecer, o inimigo tem tentado fazer com que você não venha caminhar, não venha receber ao qual tem para o justo, para o filho justo, aquelas portas escancaradas do céu, uma morada celestial para mim e para você. O inimigo tem tentado te desanimar, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: diga para essa situação, diga para essa dificuldade, diga para essa dificuldade, para essa diversidade, para aquilo que tem tentado te afligir: maior que essa situação é o meu Deus que me chamou, é o meu Deus que me escolheu, é o meu Deus que disse que não iria passar. O Senhor não te chamou para que viesse ser envergonhado, o Senhor não te chamou para que você viesse ali mendigar o pão. O Senhor te escolheu para dizer para você que tem o melhor dessa terra preparado para você. Mas maior do que isso, há uma morada celestial preparada para mim e para você. O Senhor diz nesta noite: persevere, filho, persevere, filha. O Senhor diz em especial: persevere, filha. E há uma morada celestial, e essa situação já passou. Essa situação, diga para ela com autoridade: o meu Deus que me escolheu, que me chamou, é muito maior, nem se compara a essa dificuldade. E eu creio que essa dificuldade, que essa situação adversa já passou na sua vida, já caiu por terra, já bateu em retirada, porque a maior é o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus que nos chamou. Aleluia! Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? Rapidamente gostaria que os irmãos viessem abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus.
terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Solta aí. Aleluia. Solta aí. Eu acordei nessa madrugada e o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. E o Senhor falava no meu coração para que a gente viesse comparar essa terra vazia, essa terra sem forma, com a nossa vida antes de encontrar o Senhor. Como era a minha vida, como era a sua vida antes de ter o encontro com o Senhor. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. E Ele começou a ministrar sobre a minha vida, porque a minha vida era vazia e sem forma. Não tinha sentido, nem para quê, nem por quê. Porque eu comecei a me perguntar: a Deus, para que eu nasci? Quando estava no mundo, quantos aqui não se perguntou: para que eu nasci? Eu nasci para quê? Se eu estou só sofrendo, se eu só passo por luta, se eu só faço isso, se a minha situação só continua assim, para que eu nasci? Quantas pessoas não se perguntou isso antes de ter o encontro com o Senhor? Porque a vida era vazia e sem forma. Mas a partir de um dia que nós tivemos um encontro com esse Deus poderoso, esse Espírito de Deus que se movia e que pairava sobre as águas, ela tomou posse das nossas vidas. Esse Espírito que é santo passou a tomar conta das nossas vidas. Assim a nossa vida passou a ter um sentido. Aí a nossa vida passou a ter um sentido. Aí Deus começou a ministrar no meu coração. Qual era o sentido? E nessa noite a pergunta é para cada um dos irmãos: depois que você teve um encontro com o Senhor, qual é o seu sentido de viver? Qual é o sentido de uma vida aqui nessa terra? Antigamente, outrora, nós não tínhamos sentido. Eu, quantas vezes, acordava de manhã, saía, ia para um bar, bebia, ficava o dia inteiro bebendo, chegava em casa, brigava com a esposa, era isso e aquilo, e acabou, passou um dia, mais um dia se passou e acabou. Mas a partir do momento que eu tive encontro com Deus, a situação mudou. Passou a existir um sentido. Você está captando, irmão? Vocês estão segurando aí, entendendo? Você não deve estar nessa terra vivendo sem sentido. Deus colocou algo na minha vida, colocou algo na sua vida que tem que ser feito. Você teve encontro com o Senhor. O Senhor depositou confiança em ti, te deu uma oportunidade e colocou um sentido na sua vida. Você passou a ter um sentido. Você passou a existir por causa de algum objetivo que Deus tem na sua vida. Tem pessoas que aqui está, que Deus levantou ela tem um sentido, ela tem algo para fazer na obra, na casa do Senhor, e não está fazendo. Outrora, antigamente, antes de você conhecer o Senhor, você não tinha sentido. Hoje você tem sentido. E a pergunta que não pode se calar: por que você não está fazendo o que é devido você fazer? A partir do momento em que Deus te chamou,
Você não pode mais. Não pode mais. A partir de hoje, Deus está dizendo para você: não esconda mais o seu talento. Não esconda mais aquilo que Deus te deu. Eu olho para a igreja repleta de dons. Repleta de dons guardados, escondidos. Você foi chamado para fazer algo na obra do Senhor. Antes, a sua vida era vazia e sem forma. Hoje você passou a ser algo diferente, cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Centenas e milhares de pessoas estão lá fora e você está parado. Quando o Senhor formou o céu, quando Ele formou a terra, quando Ele olhou que era tudo aquilo que Ele estava formando, Ele era bom, Ele passou a formar o ser humano. Ele formou tudo, Ele viu que era bom e Ele colocou o ser humano na terra. Mas tem um sentido porque Ele colocou o ser humano na terra. Tem um sentido porque você está aqui hoje. Você não está aqui na casa de Deus. Você não veio aqui para a igreja hoje sem sentido. Saiba que o Senhor está incomodando o meu coração nessa noite. Me acordou na madrugada para dizer isso. Muitas pessoas estão escondendo aquele dom, aquilo que Deus colocou na vida dele, capacitou ele, preparou ele para ser feito, e ele deixou, guardou, escondeu e não está fazendo a vontade de Deus. Então nessa noite, saiba que a sua vida, ela era vazia, ela era sem forma, mas hoje ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Ela é diferente. Hoje você tem um sentido de viver. Algo tem que acontecer através da sua vida. Você não pode passar por essa terra sem fazer algo para Deus. Você não pode passar sem alguma coisa acontecer através da sua vida. Deus ele tem guardado, Deus ele tem livrado, Deus ele tem protegido, ele tem operado e feito maravilhas na sua vida. Mas o que você tem feito para o Senhor? Fica isso no seu coração. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 20. Deus é tremendo e maravilhoso. E quando o Renato estava aqui, a qual o Senhor ali colocou no coração dele essa palavra de Gênesis ali no capítulo 1, né? Que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Deus é tremendo e maravilhoso. Ali era só confirmação dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Graças a Deus. Deus tremendo e poderoso. A palavra do Senhor aqui nos fala no livro de Romanos capítulo 5, no versículo 20, a qual nos diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. No 6, capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Deus é tremendo e maravilhoso. Somente a glória. Abaixa a tua cabeça, vamos estar orando aqui. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, neste momento, Pai, coloca cada um dos teus filhos nas tuas mãos, Senhor, pedindo a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Deus tremendo e poderoso, Pai, também te coloca a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor venha tomar a minha vida, Pai, do alto da minha cabeça, minha ponta dos meus pés, Senhor. Deus tremendo e poderoso, Pai, todo por terra que não provém do Senhor, Pai, e Deus tremendo e maravilhoso,
que o Teu Espírito Santo, Pai, venha usar tão somente, Pai, a minha vida, Pai, para falar, Senhor Jesus, aos nossos corações, Senhor. Deus tremendo e poderoso, Pai, se no nosso meio tiver algum tampão, Pai, que ainda insiste, Pai, em ficar nos ouvidos, Pai, que venha cair por terra em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Glórias a Deus. Deus é tremendo e maravilhoso. A palavra do Senhor, quando ela nos fala ali, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é tremendo e maravilhoso. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo aqui. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é tremendo e poderoso, porque muitas das vezes ali, a gente temos ouvido essa palavra, e como a palavra nos diz aqui no capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante. Deus é tremendo e maravilhoso ali, quando o irmão Renato falava, através ali o Espírito Santo usando a vida dele, e ali falava que quando ali temos um encontro com Deus, quando Deus ali Ele toca, quando Deus ali, o Espírito Santo de Deus ali, Ele pairava sobre as faces ali das águas, e ali havia trevas, havia escuridão, mas ali quando o Senhor nos fala, haja luz, ali tudo se formou. Ali começou a se separar a terra de água, ali começou a nascer as árvores, ali começou ali Deus a formar tudo. A nossa vida, trazendo hoje para a nossa vida espiritual, não é diferente do que Deus fez ali no princípio. Porque ali também o Espírito Santo de Deus, Ele pairava sobre a nossa vida. Ele pairava sobre a nossa vida. E na nossa vida ali tinha trevas. Na nossa vida era somente trevas. Mas ali, quando Deus ali falou, haja luz, algo diferente tomou conta da nossa vida. E esse algo diferente é o Espírito Santo de Deus. Deus é tremendo e maravilhoso, porque como ali vivíamos uma vida ali de pecado. Antigamente vivíamos ali para o pecado, vivíamos em torno do pecado, vivíamos a favor do pecado, vivíamos para o pecado, trabalhávamos para o pecado, éramos escravos do pecado. Mas como a palavra do Senhor nos diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E muitas das vezes não temos entendido o que o Senhor quer nos falar através dessa palavra. A gente vê que ali mesmo aqui, Paulo aqui, ele falava ali que diremos, pois? Viveremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? Ali era porque ali o povo não estava entendendo direito a palavra do Senhor. Não estava entendendo que o pecado ali, ele abundou. Aonde o pecado abundou. Não é onde o pecado ainda está abundando. Não é onde o pecado ali está permanecendo ainda. É onde o pecado ali, como se o pecado passou na nossa vida. Ali superabundou a graça. Mas ali, como esse pecado abundou e se passou da nossa vida, porque morremos para o mundo. Então, se morremos para o mundo e nascemos para Cristo, é porque morremos para o pecado também. Morremos para o pecado também, né? Mas ali, como o pecado ele veio e passou quando Cristo entrou na nossa vida, quando o Espírito de Deus, essa luz que se fez na nossa vida, ali esse pecado se afastou das nossas vidas. A graça não é assim. A graça do Senhor, como diz a graça, que é o favor não merecido, ela está sobre a nossa vida ainda, ela não passou. Ela não só superabundou naquele dia a qual o pecado saiu, mas ela continua superabundando até hoje nas nossas vidas. Mas ali o pecado também ele é insistente. O pecado na vida do homem, na vida da mulher de Deus, ele é insistente. O pecado ainda tenta abundar nas nossas vidas. O pecado ainda tenta abundar, o pecado ainda tenta dominar a nossa carne. Porque a nossa vida já não é mais do pecado, é de Deus, porque morremos para o mundo e vivemos para Deus. Vivemos para Deus. Mas a nossa carne, o pecado ainda tenta tomar conta.
tenta tomar conta através da nossa vontade, através dos nossos olhos, através da nossa boca, através do nosso ouvido. O pecado, ele ainda tenta entrar na nossa vida, ele tenta querer abundar cada dia mais na nossa vida. Mas como a palavra nos diz, e como o Senhor já nos diz também nesta noite, que como o pecado foi, a graça ainda permanece na nossa vida. A todo momento a qual ali o pecado tenta tomar conta da nossa vida, é o momento a qual se encontramos no momento de se curvar diante de Deus, se prostrar diante de Deus a adorar, para que essa graça, para que esse favor não merecido superabunde na nossa vida e bota esse pecado para fora novamente. Porque a todo momento o pecado vai querer se levantar para vir na nossa vida. Deus é tremendo e maravilhoso, porque a gente pode ver que como ali a palavra do Senhor nos diz, abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tinha o pecado, a graça agora faz parte. E o pecado, ele tem que sair. Mas ali, vamos ali colocar a graça como se fosse a capa de um livro. E vamos colocar o pecado como se fosse o conteúdo desse livro. A graça é a capa, o pecado, o conteúdo. Deus é tremendo e maravilhoso. E Deus ali me mostrava dois tipos de livro. Um livro com uma capa bonita, mas com um conteúdo terrível. Um conteúdo horrível. As folhas amassadas. E Deus mostrava outro livro, a Bíblia Sagrada. Deus é tremendo e maravilhoso. Com a capa toda rasgada, sem capa. Muitos olhavam para aquele livro e falavam, mas que livro feio. Se eu viesse com uma Bíblia sem capa aqui hoje, você vai olhar e falar assim, o pastor está sem dinheiro para comprar uma Bíblia. Né? Você ia achar feia a minha Bíblia, porque não ia ter capa. Mas Deus aqui, Ele quer nos falar o quê? Que quando ali, Deus ali, o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as faces das águas. E quando Deus falou, haja luz, Deus ali, ele não mudou aquelas trevas ali somente na luz. Ele não mudou somente o conteúdo. Ele não mudou somente a capa, mas ele também mudou o conteúdo. Ele fez tudo perfeito. Ele não mudou só a capa, ele não colocou só uma capa bonitinha e deixou com que o conteúdo fosse o mesmo. Uma capa bonita e o conteúdo ainda tivesse trevas dentro dele. E muitas das vezes nós chegamos à casa do Senhor preocupados em mudar a capa, mas o conteúdo que é o importante para Deus. E diante desses dois livros, Deus colocava ali um restaurador. Um restaurador. Vamos colocar esse restaurador como o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, esse é o restaurador desse livro. O Espírito Santo de Deus, quando ele entra na nossa vida, ele não é como o inimigo. O inimigo, muitas das vezes, ele nos dá uma capa bonita. Ele vai até ali, passa até um produto naquela folha, naquele conteúdo que está escrito dentro daquele livro. Ele até limpa aquela capa ali, aquele livro, aquelas folhas que estavam amarelas, aquelas folhas que até colavam uma na outra, ele passa um produto ali e restaura aquele livro. Quando a gente pega e olha um livro que foi restaurado, ele fechado, ele é bonito. Uma capa diferente, bonita. Mas é a história, o conteúdo que está dentro. Será que mudou o conteúdo? Muitas das vezes, ali vamos colocar como se fosse dois restauradores. Para que Deus é tremendo. Porque quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, me dê uma estratégia para que eu venha falar do jeito que o povo venha entender. Então tá, dois restauradores. Um é o inimigo das nossas vidas. O outro é o Espírito Santo de Deus. Mas o inimigo das nossas vidas, ele pode muito bem colocar um conteúdo no livro com uma outra capa. A capa não vai ali condizer com o conteúdo. A capa, muitas das vezes, você vai olhar, é bonita.
A capa, muitas das vezes, você vai olhar e vai chamar a atenção aquela capa. Mas e o conteúdo que está dentro? Quando você abrir, você vai ver uma folha bonitinha, sem amassado. Vira uma e não leva duas junto, vai uma só. Porque foi restaurado. Mas quando você começa a ler aquele conteúdo, você vê que é uma história triste. Uma história de podridão, uma história suja. Uma história horrível, uma história que não vai agradar o coração de ninguém. Principalmente o coração de Deus. Principalmente o coração de Deus. O inimigo, ele também sabe restaurar livro. O inimigo também sabe dar capa. O inimigo também sabe fazer um livro ficar bonito. Mas o inimigo, ele não pode mudar a história desse livro. O inimigo, ele não pode mudar a história desse livro. Mas aí entra, porque na nossa vida sempre foi assim. O segundo restaurador sempre ele ficou por segundo mesmo. Primeiro a gente passou na mão do outro restaurador. Aí veio o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele pegou aquele livro, ele pode até olhar e falar, tá bonito, né? Tá bonito. Mas quando ali ele abriu aquele livro, que é a minha vida, a tua vida, e ele começou a ler aquela história, o Espírito Santo de Deus ali se entristeceu de tal forma, porque ele via que era um filho de Deus. E ele começou ali a se entristecer pelaquela história daquele livro. Mas ali do mesmo modo a qual Satanás ali quis ali restaurar aquele livro, sem mudar a história, porque ele não tem o poder de mudar a história. O Espírito Santo de Deus, ele olhou para aquele livro, e olhou para aquele conteúdo, olhou para aquela capa, olhou para o conteúdo, e viu que o que mostrava na capa não era o que tinha dentro do livro. Então o Espírito Santo de Deus, ele falou, eu tenho que trocar a capa. Eu tenho que pôr uma capa que se contradiz, que não vai contradizer com o que está no conteúdo. Que não vai ser ao contrário do que está no conteúdo. Mas ele olhou para aquele conteúdo e falou, eu também não posso dar uma capa para esse conteúdo. Porque ali a gente pode ali, o Espírito Santo de Deus ali falando, eu não posso dar uma capa para esse conteúdo. Porque essa história é muito triste. Eu não posso fazer uma capa dessa. Porque quando eu entro na vida de um livro, eu não faço uma capa para uma história triste. Mas eu faço uma história alegre com uma capa que era triste. E Deus ali começa ali a trabalhar na vida daquele livro. O Espírito Santo de Deus, ele vem, primeiramente, ele arranca aquela capa. Ele arranca aquela capa que muitas das vezes é até bonita, mas não contradiz, não está ali com o conteúdo. Então ele arranca. E ele dá uma capa nova. Ele vai colocar uma capa nova sobre esse livro. Mas essa capa, a primeira coisa que você vai ver quando você olhar para esse livro, você vai ver essa capa, vai ser o brilho do Espírito Santo de Deus. Que é o brilho que tem na minha e na tua vida. Deus é tremendo e maravilhoso, porque muitas das vezes, mas a capa não é da pessoa que é falsa, não. Não é da pessoa que é falsa. Então, se fosse assim, aquela capa que Eliseu pegou, ele estava perdido, né? Mas ali era uma promessa de Deus. E na nossa vida não é diferente. Deus, ele está trocando a capa aqui. Deus, ele está trocando a capa que o inimigo tinha titulado, a história que o inimigo tinha escrito. Deus hoje, ele pega uma capa ali, não é uma carapuça que é reluzente, não. Não é uma carapuça, é uma capa ao qual o Senhor vai dar. Porque muitas das vezes, quando estamos com ali a capa que o inimigo nos deu, queremos ali ser mais que todo mundo. E a gente sabe que a gente não é mais que ninguém, só Deus é na nossa vida. Só Deus é na nossa vida. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, eu garanto para você que eu não estaria aqui, nem você estaria aqui. A graça de Deus é tudo na nossa vida. A misericórdia do Senhor, como já foi lido aqui hoje, a misericórdia de Deus é tremenda na nossa vida. Mas ali, o Espírito Santo coloca uma capa nova, uma capa ali bonita,
Uma capa ali que brilha, que tem o brilho do Espírito Santo. Mas ali, muitas das vezes, aquele livro ele pega, como ele recebeu aquela capa, aquele brilho bonito, ele já quer sair correndo da mão do restaurador. E ele sai com aquela capa bonita, mas com a mesma história antiga. Com a mesma história antiga. Levando para a nossa vida hoje, nossa vida espiritual na presença de Deus. A gente vem com essa capa bonita para a igreja. A gente veste o nosso terno, a gente veste a nossa melhor roupa, né? Põe a nossa Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Deus é tremendo, maravilhoso. Pula, roda, sapateia. Quero ser amigo de Deus, quero fazer isso para Deus. Eu sou aquele para Deus, eu sou aquele outro para Deus. Mas como aquele livro tem somente a capa bonita, ele vai ser só bonito quando estiver na presença de muitas pessoas que ali também tem uma capa igual a dele. Mas quando sair lá fora, a capa vai fazer assim e só vai ficar o conteúdo. E a gente sabe o que o Senhor já falou aqui nessa noite, que correu da mão do restaurador antes de mudar o conteúdo, levando para a nossa vida. Dentro da igreja a gente usa a capa, lá no mundo a gente usa o conteúdo. Dentro da igreja é um testemunho, lá no mundo é outro testemunho. É outro testemunho. É diferente. É diferente do que Deus tem para a nossa vida. Muitas das vezes demora para que a gente venha perceber que o nosso conteúdo ainda é o conteúdo antigo. A gente até sabe que o nosso conteúdo é o conteúdo antigo, mas a gente ainda quer tentar seguir com aquele conteúdo na presença de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que não tem como agradar a dois senhores. Porque há de fazer um ficar triste e o outro ficar alegre. Então, ou a gente fica com a capa velha e o conteúdo velho, ou a gente muda a capa e o conteúdo. E quando o Espírito Santo de Deus ele vem na nossa vida, é para mudar a capa e conteúdo. Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, é para dar uma capa bonita e uma história nova. Ainda que o nosso livro, da nossa história, venha a ter somente uma folha, mas ali é o começo de uma história. É o começo de uma história. O Espírito Santo de Deus, ali quando aquela capa, porque é somente a capa, quando aquela capa vem, quando aquela casca, ela percebe que só está a casca, percebe que está só a capa, quando ela vem, porque ela já quebrou a cara no mundo, quando ela vem de novo para a presença de Deus, querendo um conteúdo, mas o conteúdo que está escrito na capa vai ser o que está escrito no conteúdo. E quando essa pessoa vem, quando esse livro vem, chega na presença de Deus, o Espírito Santo ali também começa a escrever uma nova história. Escreve uma folha, escreve duas folhas. Ali já não é ali mais um parágrafo, já não é mais uma estrofe, mas ali começa a se formar uma história. Ali se começa a formar uma história, mas é uma história diferente. É uma história que a capa está mostrando o conteúdo. A capa está mostrando o conteúdo. Deus é tremendo e maravilhoso. Quantos são hoje que não têm chegado na presença do Senhor dessa forma? Somente a capa bonita. Somente a capa. Tem até o brilho. Tem até o brilho. A capa é bonita. Se olha e é de se encher os olhos com aquela capa. Porque vê o brilho. Porque a capa foi dada, não foi pelo diabo, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. O título da história foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Aquela capa ali foi dada pelo Espírito. E não é uma capa reformada, não, é uma capa nova. É uma capa nova. E muitas das vezes, aquela pessoa ali só está com aquela capa. Só está com aquela casca diante da presença de Deus. Mas quando ali o Espírito Santo de Deus ele começa a escrever uma história nova na nossa vida, muda tudo. Muda tudo.
E você deve estar se perguntando, mas o porquê do outro livro? O porquê da Bíblia que você falou no começo? Aquela Bíblia sem capa, aquela Bíblia feia. Deus é tremendo e maravilhoso. Deus poderoso. Arranca. Mas não é para arrancar não. Se alguém vir e arrancar a capa da tua Bíblia, vai mudar o conteúdo? O conteúdo vai ser o mesmo. O conteúdo vai ser o mesmo. E muitas das vezes, depois que o Espírito Santo ele vem e faz essa transformação na nossa vida, no livro da nossa vida, nos dá uma capa, nos dá um conteúdo bom, um conteúdo que agrada aos olhos do Senhor, um conteúdo a qual chama a atenção, um conteúdo a qual vai dar testemunho dentro da igreja e lá no mundo. No teu trabalho, na tua escola, na onde você passa, na onde você vai, na onde você fica, na onde você vem, na onde todos estão te olhando. Quando o Senhor ele faz tudo isso na nossa vida, o inimigo ele também vem arrancar a nossa capa. Ele vem arrancar a nossa capa. E muitas das vezes ele consegue arrancar a nossa capa. Porque se eu perguntar para você se o inimigo já arrancou a tua capa, já conseguiu chegar e tocar na tua capa, se você falar que não, eu sou o cara, logicamente eu não vou te falar aqui na frente de todo mundo, mas eu vou conversar com você no canto e vou falar, tu é mentiroso, vou falar, tu é mentiroso, irmão, porque ele já tocou na tua capa, ele já tocou na minha, ele já tentou manchar a capa, ele já tentou manchar a veste. Mas do mesmo jeito, quando ali o Senhor ele vem nos dar vestes novas, quando o inimigo também ele toca na capa, ele arranca a capa, ele dá uma capa nova. Aleluia. Dá uma capa nova. Mas tem um cuidado. Assim como a Bíblia é sagrada, se você arrancar a capa da tua Bíblia, o conteúdo vai ficar o mesmo. E é o mesmo cuidado que a gente deve ter quando o inimigo arrancar a nossa capa. A gente não deixar faltar o conteúdo. Aleluia! Ainda que a capa venha a ser arrancada, o conteúdo vai ser o mesmo. Porque Deus já mudou a história. O que está valendo não é a capa, mas é o conteúdo. Aleluia. Muitas das vezes chegamos na presença do Senhor preocupado com a capa, com a aparência, mas não. O que vale é o conteúdo que Deus colocou nesse livro. A capa ela não vale, porque o inimigo ele pode arrancar a capa. A capa é fácil de se arrancar. Mas o conteúdo tem que permanecer na nossa vida. É a história que Deus escreveu para nós, tem que permanecer. O inimigo ele pode levar até a capa, mas a história ele não pode tocar. Só quando nós permitimos que ele toque. Aí ele toca na capa e toca na história. E eu não quero ser esse homem. Eu não quero ser esse servo de Deus, a qual vai ser o Espírito Santo preciso escrever uma história nova. Não quero. O inimigo ele pode até tocar na capa que Deus me deu, mas o conteúdo vai ser o mesmo. O conteúdo vai ser o mesmo. O mesmo conteúdo que Deus me deu, a mesma história que Ele escreveu, desde o momento a qual eu levantei a minha mão, desde o momento a qual você levantou a tua mão, você creu e você foi batizado, você entregou a tua vida, você passou a ter o direito de ser chamado de filho e Ele te deu uma história. Você pode até perder a capa, mas a tua história você não vai perder. Você não vai perder porque a tua história foi escrita assim como ali. Ele foi naquele monte e escreveu naquelas tábuas com o seu próprio dedo. Deus ele fez assim com a tua história. Foi escrita pela mão de Deus. Foi escrita pela mão de Deus. Escrita pela mão de Deus. E a história que é escrita por Deus, ela não pode ser apagada. Não pode ser apagada. Muitas das vezes permitimos com que ela venha a ser apagada. Muitas das vezes o inimigo ele consegue apagar um pouco dessa história, né? Porque permitimos. Nessa noite eu te convido a se colocar de pé. Glória a Deus. Deus é tremendo, maravilhoso. Glórias a Deus. Deus é tremendo e poderoso.
Eu quero convidar você que entrou aqui nessa noite, e o inimigo, ele levou já a tua capa, a capa que Deus te deu, o Espírito Santo te deu. Você que se sente como se o inimigo ali já estivesse tocando na tua história. Você que se sente como o inimigo já estivesse mudando a tua história, a história que Deus escreveu para você. Mas você sabe de uma coisa, que se ele está tocando na sua história, se ele está tocando no conteúdo, é porque você permitiu. Mas você nessa noite tomou uma decisão a qual você entrou por aquela porta. E você falou: eu não permito mais que o inimigo toque na minha história. Eu não permito mais que o inimigo venha apagar a minha história. Você que nessa noite entrou se sentindo desse jeito, eu te convido que você venha até aqui à frente, porque eu quero orar. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero entregar. Muitas das vezes pegamos a nossa história e ali colocamos ali na nossa própria mão. Muitas das vezes ali queremos ler a nossa história do modo que a gente quer. E a gente sabe que a nossa história ela tem que estar sempre na mão de Deus. Sempre na mão de Deus. Você que pegou a tua história, você que estava lendo a tua própria história, eu te convido a vir aqui na frente. Não se envergonhe.